Olá, boa tarde para vocês. Hoje nós vamos começar o capítulo 2 do livro de História. Povos e culturas africanas, malineses, bantos e iorubás. Esse capítulo tem início lá na página 24. Portanto, vocês vão pegar o caderno de História hoje, anotar o título do capítulo, acompanhar a minha aula, que está sendo gravada, e depois vocês vão fazendo anotações que vocês acharem interessantes. Quem não tiver o livro, não tem problema. Eu vou dar aula a partir do livro didático, não vai ficar prejudicado. Mas quem tiver o livro, seria interessante acompanhar a aula a partir do livro. Vamos lá, então, para o livro didático? Antes, eu vou apresentar para vocês o mapa dos continentes do planeta Terra, para que vocês localizem o continente africano, visto que ele é o nosso foco de estudo no capítulo 2. Então, vamos lá. Aqui estamos nós. Vocês vão pensar que eu estou ficando doida, né? Começar uma aula de história apresentando os continentes do planeta Terra. Mas ainda não enlouqueci não, viu, gente? Então, esse mapa aqui, ele mostra as divisões dos continentes do planeta Terra. Ao todo, nós temos 6 continentes. A América, que é o continente laranja, é o maior continente no sentido norte-sul, e é onde nós moramos. Aqui está localizado o Brasil. Europa, que é esse continentezinho colorido de roxo aqui, que na verdade, se nós fôssemos analisar o sentido, o significado da palavra continente, a Europa não seria um continente, seria uma península, ou seja, uma extensão de terra banhada de água por todos os lados, menos um. Porém, devido à cultura desse povo, à riqueza da história deles, eles são considerados continentes, sim. A Europa está ligada, grudadinha, no continente asiático. Olha aqui. Aqui nós temos a Ásia, que é o maior continente do planeta Terra. Aqui nós temos a Oceania e aqui embaixo nós temos a Antártida. A Antártida é um continente que ainda não foi povoado. A gente fala que ela é despovoada. Os cientistas vão para a Antártida, fazem pesquisas, moram em bases científicas durante algum tempo e depois eles voltam para o país de origem. E por fim, eu deixei por último, de propósito, nós vamos ter o continente africano, que é esse continente verde aqui. A África ela é considerada o berço da humanidade, né? Porque os primeiros Homo sapiens sapiens, que foi a subespécie que originou a gente, o homem atual, surgiu lá na Botsuana, no sul do continente africano. Então, esses ancestrais teriam aparecido há cerca de 200 mil anos e permanecido por mais de 70 mil anos. Enfim, por isso que ela é conhecida como berço da humanidade. Mais uma curiosidade legal sobre a África. A África, ela é um continente rico, né, em riquezas naturais, tem muitas riquezas naturais, porém, economicamente falando, é um dos continentes mais pobres que nós temos, é o continente mais pobre do planeta Terra. Outra curiosidade, quando o planeta Terra era uma única grande massa continental chamada Pangeia, a África e o Brasil, eles já foram grudados, né? Um próximo ao um grudado no outro, uma única massa de terra. Então, olha aqui, a gente observa isso aí a partir do contorno do litoral brasileiro e do litoral africano. O que aconteceu então, professora? Com o passar dos anos, com o movimento das placas tectônicas, as massas continentais foram se separando e, inclusive, o Brasil e a África também se separaram. Então, apresentei para vocês e localizei com vocês o continente africano dentro do planeta Terra. Agora, nós vamos estudar a história desse continente. Então, vamos lá para o livro de história de vocês. Então, olha só, eu vou lendo a matéria explicando, igual eu faço nas outras aulas, tá bom?
A África é um continente com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. Então, gente, a África, ela é o terceiro continente em extensão territorial. Ela possui, ao todo, 54 países. O livro de história cita dezenas de países e centenas de povos com culturas e línguas singulares. Ela possui 54 países, e desses 54 países, olha aqui o mapa da África, que coisa mais linda, ele parece uma colcha de retalho, né? Na idade de vocês, e com tanta modernidade, vocês nunca devem ter visto uma colcha de retalho, mas se perguntar para o papai, para a mamãe ou para o responsável em casa, eles vão saber explicar o que que é. As nossas avós pegavam restos de retalhos e iam costurando e faziam uma colcha colorida e ficava linda. E assim, eu pessoalmente achava muito bonito. Eu considero muito o mapa da África como uma colcha de retalho, né, com pedacinhos coloridos de países. Cada retalho seria um país. São 48 países continentais, ou seja, em terra, aqui, unidos, e nós temos 6 países insulares. Aqui nós temos a ilha de Madagascar, que é um país insular. O que que é isso? Insular é a mesma coisa que ilha, tá? Uma grande ilha. Por ser o berço da humanidade, eu já expliquei o porquê de ser o berço da humanidade e o lugar de origem dos ancestrais de milhões de brasileiros, a África e sua história tem uma grande importância para nós, com certeza, né? Quando o colonizador português chegou no Brasil, ele veio de um país onde o clima era temperado. Quando a gente fala clima temperado, a temperatura é mais amena. Então, os portugueses, ao chegarem no Brasil, eles se depararam com um clima muito quente. O nosso clima é um clima tropical. O que que acontece, então? Os portugueses, primeiro, não dão conta de trabalhar por conta do clima. Segundo, eram bastante folgados, né, entre aspas, e foram até a África buscar escravos para trabalhar na mão de obra aqui no Brasil. Isso tudo tem uma história por trás. Na verdade, a África era dividida em grandes tribos. Uma tribo guerreava com outra tribo. A tribo vencedora escravizava a tribo que perdeu. Então, o europeu, que não era bobo nem nada, percebeu que o africano já estava acostumado, entre aspas, com essa escravização. E ele começa a comprar povos africanos das tribos vencedoras lá na África e a trazer para o Brasil para trabalhar aqui na mão de obra. Ele era resistente ao calor, lembra que eu falei que o africano, a África, desculpa, o continente africano já foi grudadinho no Brasil? Então, o nosso clima é muito parecido, então já não teria dificuldade com a questão do clima. E a outra questão é que eles já estavam acostumados com a escravidão, então eles não sabiam por que deveriam lutar contra isso. Na cabeça desse povo, ele estava sendo escravizado naturalmente. E ele sofre muito aqui no Brasil. E o Brasil, a nossa população, nós brasileiros, somos resultados da miscigenação do branco, do negro, né, e do índio. Então, o negro, ele tem uma importância muito grande na nossa história. Ele ajudou a construir o nosso país. Nós devemos muito, muito, muito a eles. Agora, aqui na página 25, nós vamos trabalhar os aspectos físicos da África. Então, aqui tem um mapa, esse mapa é chamado de mapa físico, nós trabalhamos também tipos de mapa o ano passado, nas nossas aulas remotas, e a gente vai observar esse mapa. Quando observamos o mapa da África, vemos ao norte, olha aqui o norte, um imenso mar de areia. Gente, imagina um mar de areia, né? Que tem o nome de deserto do Saara. Então, aqui nós temos o mar de areia, que é o deserto do Saara, ok? Nesse deserto viviam povos nômades. O que é um povo nômade mesmo, gente? Quem vai lembrar aí? É aquele povo que não tinha residência fixa, né? Ele mudava de lugar à medida que os recursos fossem acabando. Eles eram chamados de berberes ou berberes, que controlavam as importantes rotas comerciais do norte da África. Então, vamos apagar agora aqui o deserto Saara, né? A linha que eu fiz. Ao sul está o Sahel, que é essa faixa aqui, ó. Tá vendo? Essa faixa laranja aqui, ó.
que é uma faixa de terra que vai desde o Oceano Atlântico até o Mar Vermelho. No Sahel viviam povos negros chamados genericamente de sudaneses, como os bambaras, os fulás, os mandigas, os haussás, entre outros. A extensa área habitada por eles era chamada de Sudão. Em árabe, Biladal, Sudã, que significa terra de negros. O Sudão Ocidental é cortado por dois importantes rios, o Rio Senegal e o Rio Níger. Esses rios permitiam que os povos do Sahel tivessem água para suas necessidades básicas e também para fertilizar a terra e cultivar cereais, legumes e verduras. Além disso, serviam como via de locomoção e transporte. Então, olha como que o rio é importante na vida da gente. Ele fertiliza a terra, ele proporciona alimentação, né? Além das verduras, dos legumes, por conta da fertilização, ele fornece também os peixes, né, na alimentação, servem como via de locomoção e de transporte. Em canoas ágeis, feitas com troncos de árvores, os povos do Sahel transportavam as mercadorias, como sal, ouro e nós de cola, que chegavam em lombos de camelos, saído dos portos do Mar Mediterrâneo. Aqui o Mar Mediterrâneo, lá em cima, no norte da África, tá vendo? Ou que para lá seguiam. Bom, gente, por hoje vai ficar só essa parte, a localização geográfica da África e o início da história lá do continente africano. De atividade, eu quero que vocês vão até a página 42 do livro de vocês e façam o estudo do texto O Africano, é a atividade número 10, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês aonde está o texto, só um minutinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o texto para vocês de uma vez, tá bom? Para facilitar a compreensão dele. Vocês vão copiar no caderno o número da página do texto, que é a página 42. Vai copiar o enunciado do texto, que é o que está escrito aqui em cima, ó. Só um minutinho. Que é o que está escrito aqui, ó. O texto a seguir é do africanista Alberto da Costa e Silva. Aí vocês vão copiar o título do texto, a fonte do texto que está aqui embaixo. Então, olha só, o título é esse aqui, ok? E a fonte está aqui. Depois vocês vão copiar as perguntas desse texto, que são a pergunta A, B e C, responder e mandar uma foto para mim. Então, eu vou fazer uma leitura do texto, uma pré-leitura com vocês. Claro que vocês vão ter que ler de novo para fazer a atividade. O africano. A primeira obrigação de um africano era e continua a ser para com a sua família, e não apenas para com aquela composta por marido e mulher, seus pais, filhos, netos, irmãos e sobrinhos, mas por uma família muito mais extensa, a linhagem, formada por todos os indivíduos que possuem um antepassado comum conhecido. Os vínculos de lealdade e os deveres de ajuda podiam, no passado, ser ainda mais amplos e se estender entre alguns povos, ao clã, isto é, a todos os membros de várias linhagens que se consideravam descendentes de um ancestral mítico, fosse ele um ser humano ou criado pela imaginação. Fortes ainda no campo e nas aldeias, essas obrigações de cooperação e socorro entre os que pertenciam à mesma linhagem persistem, ainda que abrandadas, entre os habitantes das grandes cidades. Assim, um rapaz que chegue a Abidjan, vindo de um vilarejo no interior da Costa do Marfim, procurará um parente que lá viva, e este não deixará de abrigá-lo, por menores que sejam os cômodos onde more, nem de auxiliá-lo financeiramente, se necessário. Só em casos extremos, alguém negará a um parente ajuda e solidariedade. Na África, não se separa a pessoa do grupo. Por isso, antigamente, entre muitos povos, a família era responsável pelos atos de cada um de seus membros. Se um deles contraía um empréstimo e não pagava,
a família tinha de fazê-lo. Então, eu vou encerrar aqui a videoaula de vocês. Espero que vocês compreendam a matéria. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Eu vou mandar a atividade no arquivo, junto com a matéria que foi dada hoje e o link do vídeo, ok? Abraços. Até a próxima aula.